E é possível se ter 1,5, 2 ou 3 vezes o rendimento do CDI aplicando em renda fixa com o menor risco de crédito do mercado. Entenda nesse vídeo porque é uma excelente janela de oportunidade para aplicação neste ativo. Fala pessoal, ainda tratando sobre o tema oportunidades com o ciclo da queda de juros, hoje nós vamos falar de um título do Tesouro Nacional, que tem o menor risco de crédito do mercado, garante rentabilidade acima da inflação e pode te trazer ganhos muito acima do que o CDI. Uma de nossas principais metas como assessor de investimentos é de blindar o patrimônio dos nossos clientes, garantindo o seu poder de compra, ou seja, rendimentos acima da inflação. E hoje nós vamos falar um pouco sobre juro real, que é a diferença do rendimento de um título descontado da inflação. E só para os nossos parceiros entenderem em número, se durante um ano a gente teve uma inflação, que é o IPCA, de 5% e a carteira rendeu 10%, vamos dizer que a gente teve um lucro real, um juro real de 5%. E uma das melhores opções para garantir esse juro real é o investimento num título de renda fixa do Tesouro Nacional chamado NTN-B. Esse gráfico traz o histórico da taxa Selic e do IPCA ao longo do tempo. A diferença de taxas entre eles é o juro real. Repare que existem períodos em que as linhas se aproximam, o que significa que o juro real está mais baixo, e em momentos que elas se distanciam, indicando que o juro real está mais alto e configura boa oportunidade de entrada nos títulos NTN-B. E a rentabilidade desse título é determinada por IPCA mais taxa, que nada mais é do que o IPCA, que é o que mede a nossa inflação, mais uma taxa pré-fixada já na contratação do título. E é justamente essa taxa pré-fixada que garante o retorno do investidor acima da inflação, pois ele sabe que o título dele vai render o IPCA do período mais essa taxa, caso ele leve o título até o vencimento. São diversas as datas de vencimento desses títulos, desde 1 ano até 30 anos de vencimento ou mais. E já respondendo uma pergunta frequente dos nossos clientes, nós não precisamos levar esse título até o vencimento, pois ele tem uma liquidez diária. Exatamente. Porém, sair a qualquer momento do título não garante que nós vamos ter a rentabilidade contratada. A gente pode estar com uma rentabilidade acima dela, o que chamamos de ágio, ou a gente está abaixo da rentabilidade contratada, abaixo da curva, o que chamamos de deságio. E é isso mesmo, um título de renda fixa pode sim variar. E essa volatilidade é gerada pela marcação a mercado. O título tem valor variável no mercado secundário de acordo com oferta e demanda. E isso pode ser positivo para trazer mais liquidez para o papel. E é justamente por conta dessa volatilidade, que a princípio parece algo negativo para os investidores mais conservadores, é que nos traz as possibilidades de ganhos acima da média do mercado. Um exemplo, hoje um título da NTN-B 2035 é negociado a IPCA mais 5,80%. A taxa pré-fixada, ou seja, esse 5,80% do título, se altera todos os dias no mercado secundário de acordo com a expectativa de juros. E para você ter uma ideia, esse mesmo título lá em 2020 era negociado a IPCA mais 3,5%. E essas variações nas taxas elas causam grande impacto na rentabilidade desses títulos. Vamos ver nesse exemplo. Veja nesse exemplo que se aplicarmos em um título com vencimento em 2035 com uma taxa de 5,80% ao ano e daqui a um ano as taxas de mercado estiverem em 4,30%, uma queda de apenas 1,5%, nossa rentabilidade passa de 12,80% no ano para 26,60%. É mais que o dobro da rentabilidade apenas por conseguir identificar o momento certo para nos posicionarmos. E repare também que devido à marcação a mercado, em um curto prazo, o resgate antecipado do título pode ter uma rentabilidade negativa, caso o mercado de juros esteja estressado e a taxa no mercado fique acima da sua contratada. E é justamente nesse momento atual de mercado que nós estamos tendo uma taxa de juro real acima dos 5,5% mais IPCA. E isso configura uma boa oportunidade de entrada nesses títulos. Pois como você viu na tabela, essas rentabilidades que hoje estão acima da média, em momento que ela voltar para patamares mais normais, a gente consegue essa rentabilidade acima da média de mercado.
E não é só com a saída antecipada que o investidor consegue uma boa performance na sua carteira. Veja nesse gráfico a comparação entre o índice IMAB5+, que replica a rentabilidade dos títulos de tesouro com mais de 5 anos em relação ao CDI. Perceba que apesar da volatilidade devido à marcação a mercado, no longo prazo, esse investimento em títulos mais longos consegue entregar uma rentabilidade bem superior ao CDI, sendo um diferencial em uma carteira de investimentos focada no longo prazo e aposentadoria. Se você quer entender um pouco mais dos títulos do Tesouro, IPCA+, ou quer uma ajuda para identificar as melhores oportunidades de entrada no NTN-B, entre em contato conosco. E até mais!